Contudo, as garantias de sobrevivência não solucionavam o problema fundamental que era a própria decadência da colônia, decorrente da desorganização do mercado do açúcar. As dificuldades econômicas do reino continuam a agravar-se e se repetem as desvalorizações monetárias. No último quartel do século XVII, toma-se consciência da necessidade de reconsiderar a política econômica do país. A ideia de encontrar soluções ou solução para as dificuldades da balança comercial nos produtos coloniais de exportação já não parece suficiente. Pensa-se em reduzir as importações, fomentando a produção interna no setor manufatureiro. Essa política alcançou dar alguns frutos e durante 2 decênios se chegou mesmo a interditar a importação de tecidos de lã, principal manufatura então importada. Tal política, entretanto, não chegaria a amadurecer plenamente. O rápido desenvolvimento da produção de ouro no Brasil a partir do primeiro decênio do século XVIII modificaria fundamentalmente os termos do problema. Conforme veremos em detalhe em capítulos subsequentes, o acordo comercial celebrado com a Inglaterra em 1703, o Tratado de Methuen, desempenhou o papel básico no curso tomado pelos acontecimentos. Esse acordo significou para Portugal renunciar a todo o desenvolvimento manufatureiro e implicou transferir para a Inglaterra um impulso dinâmico criado pela produção aurífera no Brasil. Graças a esse acordo, entretanto, Portugal conservou uma sólida posição política numa etapa que resultou ser fundamental para a consolidação definitiva do território de sua colônia americana. O mesmo agente inglês que negociou o acordo comercial de 1703, John Methuen, também tratou das condições da entrada de Portugal na guerra que lhe valeria uma sólida posição na Conferência de Utrecht. Aí conseguiu o governo lusitano que a França renunciasse a quaisquer reclamações sobre a foz do Amazonas e a quaisquer direitos de navegação nesse rio. Igualmente, nessa conferência, Portugal conseguiu da Espanha o reconhecimento de seus direitos sobre a colônia do Sacramento. Ambos os acordos receberam a garantia direta da Inglaterra e vieram a constituir fundamentos da estabilidade territorial da América Portuguesa. Então vocês percebam que na negociação para manter a integridade territorial da chamada América Portuguesa, ou seja, das colônias na América do Sul, Portugal abriu mão meio que de sua autonomia como metrópole, né, vindo a se tornar uma zona de influência da Inglaterra. Observada de uma perspectiva ampla, a economia luso-brasileira do século XVIII se configurava com uma articulação e articulação fundamental do sistema econômico em mais rápida expansão na época, ou seja, a economia inglesa. O ciclo do ouro constitui um sistema mais ou menos integrado, dentro do qual coube a Portugal a posição secundária de simples entreposto. Ao Brasil, o ouro permitiu financiar uma grande expansão demográfica que trouxe alterações fundamentais à estrutura de sua população, na qual os escravos passaram a constituir minoria e o elemento de origem europeia, maioria. Isso, vocês me desculpem aqui esse adendo aqui, mas isso é um pouco de polêmica, tá? Vamos ver isso com mais atenção mais para frente, com dados e com um monte de coisas aí. Para a Inglaterra, o ciclo do ouro brasileiro trouxe um forte estímulo ao desenvolvimento manufatureiro, uma grande flexibilidade à sua capacidade para importar e permitiu uma concentração de reservas que fizeram do sistema bancário inglês o principal centro financeiro da Europa. Então vocês percebam que o ouro brasileiro foi um grande lubrificador da máquina da evolução industrial. Quando você pensa como esse ouro vinha do Brasil e das mãos de quem que esse ouro vinha do Brasil, você entende como foi constituído o nosso capitalismo industrial.
A Portugal, entretanto, a economia do ouro proporcionou apenas uma aparência de riqueza, repetindo o pequeno reino a experiência da Espanha no século anterior. Como agudamente observou Pombal, o Marquês de Pombal, na segunda metade do século, o ouro era uma riqueza puramente fictícia para Portugal. Os próprios negros que trabalhavam nas minas tinham que ser vestidos pelos ingleses. Contudo, tem que lembrar que esses negros que trabalhavam nas minas eram negros escravizados. Tá? Então vamos fazer essa ressalva aqui. Contudo, nem mesmo Pombal, que tinha uma visão lúcida da situação da dependência política em que vivia seu país e uma vontade de ferro, conseguiu modificar fundamentalmente as relações com a Inglaterra. Na verdade, essas relações constituíam uma ordem superior de coisas sem a qual não seria fácil explicar a sobrevivência do pequeno reino como metrópole de um dos mais ricos impérios coloniais da época. Não seria sem razão que as opiniões contemporâneas consideravam na Inglaterra que o comércio português era, at the present, the most advantageous that we drove anywhere, ou the very best branch of all our European commerce. Quer dizer, Portugal era um entreposto. Né? O último quartel do século XVIII veria a decadência da mineração do ouro no Brasil. A Inglaterra já havia, sem embargo, entrado em plena revolução industrial. As necessidades de mercados cada vez mais amplos para as manufaturas em processo de rápida mecanização impõem nesse país o abandono progressivo dos princípios protecionistas. O Tratado de Methuen, que criava uma situação de privilégio para os vinhos portugueses no mercado inglês, é fortemente criticado do ponto de vista dos novos ideais liberais. O problema fundamental da Inglaterra passa a ser a abertura dos grandes mercados europeus para suas manufaturas, e com esse fim tornava-se indispensável eliminar as ataduras da era mercantilista. Com efeito, no Tratado de 1786, firmado com a França, a Inglaterra praticamente pôs fim ao privilégio aduaneiro que desde o começo do século XVIII haviam gozado os vinhos portugueses em seu mercado, única contrapartida que recebera Portugal nos 150 anos posteriores de vassalagem econômica. Minguara o mercado da economia luso-brasileira com a decadência da mineração e já não se justificava manter um privilégio que constituía um empecilho à ampla penetração no principal mercado da Europa continental, que era a França. Pois é, isso aí é o famoso Tratado de Panos e Vinhos, né? Que a Inglaterra firmou com Portugal, trocando em caráter de exclusividade os tecidos ingleses pelos vinhos portugueses. É importante a gente ressaltar que já em 1786 as indústrias portuguesas de vinho já tinham se adaptado completamente à demanda dos ingleses. Por isso que o nome é vinho do Porto. E por isso que o vinho do Porto, que a gente conhece, que você olha no supermercado, eles têm duas variedades com um sotaque bastante português, né? O sotaque Ruby e a variedade Tawny. O vinho do Porto ele era muito interessante. Aqui a gente precisa também fazer esse comentário no sentido do abastecimento da ração dos marinheiros, dos trabalhadores do mar, do pessoal que trabalhava na navegação. Porque o vinho do Porto, uma vez aberto, ele tem uma espécie de durabilidade maior, por ele ser um vinho licoroso, por assim dizer, do que o vinho fresco, né? Aquele vinho que a gente conhece normalmente. E esse vinho do Porto, em sua maior parte, era misturado a aguardente. Isso mesmo, cachaça. Né, numa ração que era distribuída aos marinheiros. Então, o vinho do Porto ele tinha uma grande demanda na Inglaterra também, não só os portugueses, por conta disso.
tá? Por conta da sua durabilidade. Mas o fato é que as empresas de vinho do Porto já eram completamente controladas pelos ingleses no final do século XVIII ainda, tá? E no início do século XIX. É importante também a gente ressaltar, para fazer uma ressalva a esses ideais liberais e tal que o Celso Furtado está mencionando, que tanto o Adam Smith, em 1776, na Riqueza das Nações, quanto o Davi Ricardo, um pouquinho mais tarde, já no século XIX, nos princípios de economia política e tributação, eles elogiam o Tratado de Panos e Vinhos entre Portugal e Inglaterra como um exemplo de vantagens do comércio exterior. No caso do Smith, de vantagens absolutas. No caso do Davi Ricardo, de vantagens comparativas. Tá? Bom, o fato é que para ter acesso aos vinhos franceses também, a Inglaterra resolve abrir a relação no tocante aos vinhos, em 1786. Em boa parte se aproveitando da crise econômica que assolava a França em plena Revolução Francesa. Né? Situação pré-revolucionária. Né?